Primeiro, a gente vai fazer o narizinho. É importante fazer o narizinho antes de colocar a fibra, porque assim fica mais fácil. Com a fibra, depois fica impossível de você fazer o nariz, não vai ter como você fazer a amarração certinha para ele não ficar soltando. Então, é muito importante fazer antes de colocar a fibra. E aqui eu já marquei e vou te explicar agora como é que você vai fazer. Você vai contar aqui, a partir dessa primeira carreira aqui, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. Então, o narizinho, ele vai ser feito entre a carreira 18 e a carreira 19 da cabeça. E você vai precisar usar o fio duplo e na mesma cor que você usou para fazer a pele da bonequinha. E aqui na carreira 18, desse cantinho do olhinho pra cá, a gente vai contar 1, 2, 3. Do outro lado também, 1, 2, 3. É importante que nessa parte aqui fique 9 pontos de separação. Entre um olhinho e outro, na parte de cima, sempre vai ficar 7. Nessas duas carreiras aqui tem 7. Na verdade, nessas 3 carreiras aqui tem 7 pontos de separação. Só que nessa última aqui, sempre fica pontos a mais. E nesse caso aqui ficou 9. Aí, a gente conta 3 pra cá e coloca um alfinete. Conta 3 pra cá e coloca um alfinete. Aí, entre um alfinete e outro, vai ficar também 3 pontos de separação. Assim, o narizinho, ele vai ficar bem centralizado. Vai ficar certinho. Aí, aqui a gente vai pegar o nosso fio. Primeiro, a gente vai sair com o nosso fio onde tá esse primeiro alfinete aqui, ó. Desse lado aqui. A gente vai introduzir a nossa agulha de trás pra frente. Vou tirar o alfinete aqui pra não ficar atrapalhando. Olha só, vou enfiar aqui a minha agulha e trazer o meu fio. Fio duplo. E eu vou deixar essa pontinha aqui, ó, solta para depois a gente fazer o nozinho. E aqui agora, eu vou introduzir a minha agulha aonde tá esse segundo alfinete. 3 pontos de separação. Onde tá esse segundo alfinete, e vou sair novamente aqui aonde eu saí com esse fio, ó. Voltar aqui, ó. Desse jeito. E que eu puxo com cuidado. Só vou deixar mais folgada aqui, desse jeito. E aqui agora, a gente vai dar algumas voltas, ó. A gente vai pegar esse nosso fio, olha só, e vai dar voltas aqui dentro dessa argolinha que se formou, ó. A gente vai passando o nosso fio, ó. Cuidado. A gente tem que preencher tudo aqui com o nosso fiozinho, ó, pro nariz ele ficar bem bonitinho. A gente vai dando só umas voltas nesse fio aqui. Essa parte tem fazendo com muito cuidado pra não ficar pegando em outros fiozinhos, pra não embolar. E aqui a gente vai preenchendo até cobrir todo aquele nosso fio, olha só, ficando assim, ó. E prontinho, já cobri tudo aqui, ó. Vou dar uma puxadinha nesse fio aqui de baixo, ó. E olha só como ficou, desse jeito, já cobri tudo. E aqui a gente vai introduzir o nosso fio, ó, nesse mesmo lugar aqui, ó, onde a gente entrou com a linha antes, ó. Bem nesse cantinho aqui, para trazer ela aqui pra trás, ó. E aqui a gente vai puxar. A gente puxa de um lado e puxa do outro pra formar o narizinho, ó. Olha só.
puxa de um lado, puxa esse fio e puxa o outro, pra formar o nariz. E aqui formou o nosso narizinho, ó. Ele fica desse jeitinho aqui, ó, a linha enroladinha. E aqui a gente vai ajeitando. E a gente vai pegar e virar o nosso trabalho pro lado de dentro, que eu vou cortar o excesso. Olha só. E aqui a gente vai puxar um pouquinho e dar 2 nozinhos pra prender, ó. Você observa pra ver se tá tudo certinho aqui, se tá bem certinho, bem bonitinho. E aqui você dá os 2 nozinhos. E aqui eu vou cortar o excesso. E prontinho, olha só o narizinho como é que ele fica. Ele fica aqui no meio certinho, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Prontinho. Aí, agora, eu vou finalizar aqui as carreiras pra fechar a cabecinha, pra depois colocar a fibra. Eu vou colocar a fibra e aí eu volto pra gente fazer a expressão. Eu sempre faço a expressão, afundar os olhinhos, fazer os outros detalhes depois que eu coloco a fibra, porque assim, pra mim, eu consigo ver realmente como que o rostinho ele vai ficar com os olhinhos já afundados junto com a fibra. Se você quiser, você pode fazer antes de colocar a fibra, mas no meu caso, com a experiência que eu já tenho, o que deu certo pra mim e que eu sempre passo para minhas alunas é esse jeito, fazer sempre depois que eu coloco a fibra, porque assim fica mais fácil. Prontinho, já coloquei a fibra aqui na cabecinha da boneca, agora a gente vai afundar os olhinhos. Para isso, a gente vai usar também o fio duplo, a linha na mesma cor que a gente utilizou para fazer aqui o rostinho. E agora, a gente vai pegar, vai introduzir a nossa agulha aqui nessa parte aqui de dentro. E aqui a gente vai contar 16 carreiras. Daqui da ponta, a gente vai contar 16 carreiras, e aqui na carreira 16, bem no cantinho do olhinho, bem no cantinho, tem que ser bem no cantinho, para esse fio depois ficar escondido. Então, a gente vai contar 16 carreiras, vai introduzir a nossa agulha aqui nessa parte de baixo e sair aqui no cantinho do olhinho, com fio duplo. E agora, no outro cantinho, a gente vai introduzir a nossa agulha na mesma direção, na mesma carreira 16, ó. Introduzir e sair agora do outro lado, no outro cantinho do outro olhinho, ó. Tem que ser tudo na mesma direção, pra não ficar torto. E aqui a gente vai puxar, ó. A gente vai puxando com cuidado. A fibra às vezes vai sair um pouco, mas aí é só ir puxando devagar. E aqui agora, esse fio, ele tem que ficar por baixo do olhinho, pra dar a profundidade no olhinho. Depois que a gente puxar os fios aí, sim, ele vai dar profundidade. Por isso que tem que ser aqui embaixo. A gente puxa, e aqui ele ficou embaixo do olhinho. Agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Na mesma direção, no mesmo cantinho aqui da carreira 16, do outro lado do olhinho, a gente vai introduzir a nossa agulha e sair aqui do outro lado. E vamos puxar. E esse fio também tem que ficar aqui por debaixo do olhinho. E aqui a gente puxa. E aqui agora, vou cortar esse excesso, deixar o fio aqui maior para ficar melhor. E aqui a gente vai puxar, ó, com essas duas pontinhas aqui do fio, a gente vai puxar para dar profundidade no olhinho, ó. A fibra às vezes vai saindo um pouquinho, é só ir puxando com os dedinhos. Aqui a gente puxa, ó. Puxa de um lado, puxa de outro. Quanto mais você puxa, mais afundado o olhinho ele fica. Eu aconselho a não puxar muito, 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 pra não ficar feio. É puxar de um jeito que o olhinho ele vai ficar afundado. Aqui pra mim tá bom. Aí aqui agora vem o segredo, que às vezes muitas pessoas esquecem de fazer isso.
você precisa dar 2 nós. Porque se você não dá um nó, você só puxar aqui, ó, depois isso aqui vai voltar ao normal e não vai ficar fundinho. Então, precisa dar 2 nós. Você vai puxar o tanto que você quer que ele fique fundo. Depois que dá os 2 nós, ele vai acabar subindo um pouquinho. Por isso que é importante também, às vezes, você puxar um pouquinho a mais do que você gostaria, porque depois que você dá os 2 nós, aí ele fica do jeitinho certo. Aí, então, eu vou puxar aqui e dar 2 nós. Quando você dá o primeiro nó, você consegue afundar mais um pouco, ó. Deu o primeiro nó, você consegue afundar. E aqui agora dá o segundo nó. E prontinho, o olhinho ele fica afundado, ó. Firme, tem que dar 2 nós, não pode também dar só um nó. E aqui eu corto o excesso. Prontinho, o olhinho ele tá afundado. E você pode usar essa técnica em outros bichinhos também. No mascote aqui da bonequinha, você também pode utilizar a técnica de afundar os olhinhos desse jeito. É sempre bom você encontrar o meiozinho do olhinho. E aí, você vai ver o meiozinho e vai deixar sair com sua linha bem na extremidade, bem no cantinho, e do outro lado a mesma coisa. Sempre deixar a linha por debaixo do olhinho, porque assim ele vai aprofundar melhor o olhinho. Então, na coalinha, você também pode usar essa técnica de afundar o olhinho do mesmo jeito. Agora, a gente vai fazer o detalhe em branco aqui do olhinho. Eu já saí aqui com minha linha, o processo vai ser praticamente o mesmo, vai ter alguma diferença, mas sempre vamos utilizar aqui o fio duplo, nesse caso aqui, vamos utilizar o fio duplo também. E aí, a gente vai sair com a nossa linha também no cantinho do olhinho, agora só que na carreira 15. A gente vai contar aqui 15 carreiras e bem no cantinho do olhinho a gente vai introduzir a agulha e sair aqui, ó, desse jeito. E aqui agora, esse fio aqui vai ficar aparente, ele não vai ficar escondido igual o outro que a gente fez. Esse aqui é para dar mais um detalhe nos olhinhos, para deixar a bonequinha com a expressão marcante. Então, a gente vai usar o fio duplo. E aqui agora, a gente vai encontrar uma posição legal para ficar esse fio, ó. Gosto de deixar mais ou menos assim. Aí, eu venho aqui no cantinho, embaixo aqui, ó, naquela carreira que a gente fez os aumentos. E aqui eu introduzo a minha linha, bem aqui no cantinho, com cuidado. E agora, eu vou sair do outro lado e tentar deixar também na mesma direção. Às vezes, eu gosto de sair aqui em um outro ponto para ficar mais fácil. Eu vou puxando devagar. Com cuidado, para esse fio ele não embolar. E a gente não vai puxar demais, ó. Esse fio, ele não pode ficar por baixo do olhinho, ele tem que ficar mostrando, ó. Desse jeito aqui, ó. E aqui a gente vai encontrar também na mesma direção dos aumentos. Eu só saio aqui nesse outro ponto para facilitar mais, porque às vezes fica um pouco ruim para sair, aí eu gosto de sair um pontinho diferente. Sair aqui também na mesma direção. E agora, aqui na carreira 15, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu introduzo a minha agulha aqui no cantinho e saio com ela aqui embaixo. Vou puxando devagar, puxo os 2 fios. Não puxo muito, puxo ele levemente, ó, pra esse fio ele ficar mostrando, ele tem que ficar mostrando que eu vou ajeitando ele.
Prontinho. E aqui agora a gente vai dar também 2 nozinhos. Só que aqui a gente não vai dar um nó muito forte. A gente vai dar um nozinho, ó, desse jeito. Puxa ele devagarzinho. E aqui agora a gente vai dar o segundo nó, pra deixar firme e corta o excesso. E prontinho. Ficou desse jeito aqui, ó. Agora, a gente vai fazer os cílios e a sobrancelha. Para fazer os cílios e as sobrancelhas, a gente vai utilizar a linha amigurumi na cor preta. A gente não vai utilizar o fio duplo, a gente só vai utilizar um fio só. E aqui, a gente vai contar também 15 carreiras. E bem aqui no cantinho da carreira, bem na pontinha do outro lado aqui, a gente vai sair com a nossa linha preta. A gente vai introduzir aqui também por baixo e sair aqui bem no cantinho, ó. E agora, depois de sair aqui nesse cantinho, a gente vai introduzir a nossa linha preta no mesmo lugar que a gente saiu com a nossa linha branca antes, ó. E a gente vai sair no ponto da frente, ó. A gente pula um pontinho, ó, desse jeito, na mesma direção aqui, e sai com a nossa linha. Não tem um ponto exato onde você vai sair, você vai tentar deixar o mais próximo possível. Aqui no meu deu um pontinho e meio, mais ou menos, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Porque esse pontinho ele já ficou juntinho. Aí eu falo que é como se fosse um ponto e meio. Mas aí você vai ver direitinho aí como vai ficar melhor pra você. Aqui a gente vai voltar no mesmo lugar, ó. Só que agora a gente vai sair no pontinho aqui de cima, ó. Olha só, desse jeito. Também na mesma direção aqui da outra linha, ó. Aqui agora a gente vai formar o primeiro cílio, vai voltar também no mesmo cantinho. E aqui, a partir desse cílio aqui, ó, a gente vai contar 1, 2 carreiras e vai introduzir a nossa linha aqui, ó. Contar 1, 2, também na mesma direção, 1, 2, introduzir a nossa linha aqui. Pra gente agora formar a nossa sobrancelha. Com cuidado, formou aqui o cíliozinho, é só 1, 2 carreiras, sai aqui com o nosso fio. Agora, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. Em vez de a gente colocar aqui na mesma direção, a gente vai colocar na carreira de cima, ó, porque assim fica melhor. A gente não quer que a nossa sobrancelha fique reta, ela vai ficar um pouquinho mais arqueada. Então, 1, 2, 3, 4, introduz a nossa agulha. Agora, a gente vai sair com a nossa linha aqui no cantinho do outro olhinho, ó. Também na mesma direção aqui do outro fio, ó, pra ficar tudo o mais padronizado possível. Não vai ficar 100% certinho, mas a gente tem que tentar deixar o mais padronizado possível. Se a fibra vir um pouco, é só você dar uma puxadinha aqui de leve na linha. A gente não vai puxar demais o fio, senão vai ficar feio. Vai puxar demais a linha e vai ficar feio. E aqui agora, a gente vai introduzir também aonde a gente sai com o nosso fiozinho branco e vai pegar aqui o nosso pontinho na mesma direção, ó. De 1 a 2 pontinhos. Aqui a gente puxa. Volta no mesmo lugar. Agora, a gente vai sair no ponto de cima. Aqui no pontinho de cima. Vamos voltar também aqui no mesmo lugar. E a partir aqui,
Desse último cílio aqui, a gente vai contar também 2 carreiras. 1, 2, introduz a nossa linha, nossa agulha. E prontinho, formamos os cílios aqui do outro lado do olhinho, ó. Ficou desse jeito. E aqui agora, a gente vai contar também 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E na carreira de cima, introduz a nossa agulha. E agora, a gente vai sair aqui embaixo. Puxando devagar. Pontinho. E prontinho. Ficou assim a expressão. Desse jeitinho aqui, ó. E aqui agora é só dar também 2 nós. Vou cortar o excesso. E aqui agora é só dar 2 nozinhos. E cortar o fio. E prontinho, a expressão do nosso rostinho aqui da bonequinha tá finalizada. Fica desse jeitinho. Qualquer dúvida que você tiver, é só botar o vídeo. Antes de você começar até fazer a expressão, é muito importante que você assista ao vídeo para que você consiga entender bem. E depois de você assistir o vídeo várias vezes, aí você vai e agora assiste e vai fazendo a expressão aí no seu rostinho, no rostinho da sua bonequinha. Mas fica desse jeitinho aqui, ó. Deixa o rostinho bem meigo e bem delicado. Aí depois é só colocar o blush como você preferir, onde você preferir, do jeito que você quiser.